Quero saudar todos com a gloriosa paz, nosso Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, tem nos abençoado. Por onde estamos indo, por onde estamos passando, Deus tem nos dado a sua presença gloriosa. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 92. Uma palavra que o Senhor, assim, pela manhã, meditamos, e o dia meditando sobre esse texto, eu queria compartilhar com você neste momento. Salmos de número 92, diz assim: Bom é louvar ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para amanhã anunciar a benignidade de todas as noites e a tua fidelidade sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos e exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o de unicórnio, e serei ungido como óleo fresco. Os meus olhos verão o cumprir dos meus desejos sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantarem contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão com átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, e serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Vamos orar? Pai, diante da Tua presença nós estamos, Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós neste dia, tem nos guardado, tem nos livrado, independente de circunstância, situação, Deus, que se encontramos neste momento, nós somos livres para Te adorar, nós somos livres para Te exaltar. Cobre a minha vida com o Teu sangue, cobre a vida de todos que estão ouvindo, assistindo com o Teu sangue. Fala com a Tua igreja nesta hora, estenda as Suas mãos sobre os Teus filhos, nos dê uma palavra, Deus, que vem do Teu trono. Fala o que precisamos ouvir nesta noite, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amados, salmista, quando ele entoa esses salmos conhecido como Salmo de Cântico para o sábado, o dia do Senhor, para o judeu, nós vimos que ele inicia dizendo: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao nome do Altíssimo. A exaltação, a glorificação a Deus pelas suas obras, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa, por tudo que o nosso Deus é. Quero dizer para você uma coisa, por mais que os dias hoje não estão fáceis, estão difíceis para todos nós, uma coisa nós temos, a garantia nós temos: o nosso Deus continua no controle de tudo, no domínio de tudo, à frente de tudo, e Ele tem os seus planos, os seus propósitos, e nós temos que confiar nele. E acreditar que o salmista, quando ele diz assim, para que de manhã anunciemos a sua benignidade, todas as noites a sua fidelidade. Ele é benigno pela manhã e fiel ao anoitecer, porque durante a manhã nós vimos o quanto Ele é bom, o quanto Ele nos sustenta, o quanto Ele nos trata, nos dá o seu sustento. E quando pela noite, repousando no nosso lar, na nossa cama, nós repousamos e vemos o quanto Deus nos cobriu com a sua fidelidade, com a sua benignidade, o quanto Deus, Ele é fiel para nos guardar. E nós olhamos o versículo 3, ele diz sobre os instrumentos de 10 cordas, saltério, sobre a harpa com som solene. Louvai ao Senhor, alegrastes os teus feitos, exaltarei nas obras das suas mãos. O que é isso? Deus continua trabalhando sobre a igreja, Deus continua trabalhando sobre as nossas vidas, Deus continua operando no nosso meio. Ele é um Deus presente.
E ele continua, e eu o exaltarei e o glorificarei por tudo que ele tem feito pelas obras das suas mãos. E nós aqui, todos nós, somos obras das suas mãos, nós somos formados, gerados por ele. Por isso, querido, não se entristeça, mas se alegra, porque você é obra de Deus. Deus te plantou nessa terra para ser bênção, você foi gerado por ele para ser bênçãos. E correndo aqui no versículos um por um, o que me chama a atenção, versículo 12, quando ele fala do justo: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Quando se fala de justo, quem nos justifica é o Senhor. A própria palavra do Senhor nos fala no livro de Romanos, nos diz: quem intentará acusações contra os escolhidos do Senhor? Ou antes, quem morreu por nós foi ele, e ele nos justificará. Ele nos justificará diante do teu sangue, diante da sua misericórdia. E nesta noite eu quero dizer para você que o justo, nós somos justos diante do Senhor. Ele nos justificou, nos transformou pela tua glória, pela tua bondade. E quando se fala florescerá como a palmeira, o salmista, o que ele faz? Ele faz uma comparação. Qual a comparação? Ele compara o florescimento de um justo com a palmeira. E aí nós olhamos assim, mas vem cá, como que é a palmeira? O que faz a palmeira? Como é que a palmeira floresce? Se nós formos analisar a palmeira, ela dá no deserto. E em meio ao deserto, sobre o deserto, quente, seco, ela não deixa de dar os seus frutos, ela não deixa de florescer. Então ela enfrenta dificuldades, tanto do frio à noite, como também do calor de dia, mas isso não é obstáculo para que a palmeira deixe de florescer. A palmeira, ela suporta ventos, tempestades, ela enfrenta tudo, mas ela é resistente. E uma coisa que eu quero dizer para você nesta noite: ei, você que é justificado pelo Senhor, Deus quer fazer com que você seja resistente, que você venha florescer em meio a toda essa dificuldade que está acontecendo. Porque por mais que os dias estejam difíceis, complicados, você passando pelo deserto, você passando por provas, por lutas, isso não é motivo para você dizer: ah, não vou crescer, não vou prosperar, não vai dar certo, a minha vida travou. Não, meu irmão, deserto não pode te parar, vento não pode te derrubar, tempestade não vai te rachar. Pelo contrário, você é resistente pela rocha, resistente pelo Senhor, pela palavra. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos mantém de pé, é a palavra. Eu digo para você assim, como a palmeira, ela consegue sobressair em toda essa dificuldade. Nós, pela palavra de Deus, nós venceremos sobre toda a dificuldade, a adversidade que enfrentamos. Por isso que o salmista, ele diz: o justo florescerá. Aí ele faz essa comparação. Por quê? Porque as barreiras e as dificuldades, presbítero Cristiano, não podem te parar. Pelo contrário. As barreiras, as lutas, os ventos. Naquele tsunami que aconteceu há uns anos atrás, num país do Oriente Médio, em que o tsunami devastou todo aquele país. Sabe o que ficou de pé naquele país? As palmeiras. E existem relatos, testemunhos, que os jovens se salvaram porque ficaram pendurados nas palmeiras. Se salvaram porque seguraram na palmeira. Elas resistiram. E quando o salmista nos diz isso, o que eu tenho que entender? Se eu me aproximar de Cristo, estiver no Senhor, pode vir um vento, a tempestade, a adversidade, seja o que for, eu vou florescer. Deus vai me honrar. Você não vai se dobrar. Você não vai quebrar. Ah, Reinaldo, mas eu estou passando uma prova esses dias. Você pode até passar pela prova. Você pode até estar na prova. Mas uma coisa é, tu vai suportar. Tu vai suportar. Eu olho muito, às vezes a gente está aqui na rádio, ali tem uma janela, e ali eu consigo reparar as árvores que tem ali na frente. Interessante que nós olhamos para as árvores, nós nunca imaginamos, quando ela está florida, ela está linda, né, cheia de flores, cheia de fruto, mas não imaginamos, se nós pararmos para pensar, o tempo que ela passou ali, a parte seca, o tempo seco, os ventos, as chuvas, as diversidades, os galhos que caíram, as folhas que caíram, tantas coisas aconteceram com ela, mas quando chega a estação de florir, quando chega na estação dos frutos, está ela lá. Aí eu quero dizer para você nesta noite,
Ei, deserto não pode impedir você de florescer ou de receber o que Deus tem para a tua vida. Por isso, nesta noite, pode alegrar o Senhor, pode exaltar o teu Deus, porque assim como o salmista nos compara o justo, que ele florescerá como a palmeira, assim somos nós na presença do Senhor. Assim somos nós diante dele. E assim será a tua casa, será a tua família. Oh, rai chocomanta na vasu candébia. Alamante fai. Por isso, nesta noite, queridos, quando o salmista está dizendo, Reinaldo, mas eu não tenho condições, eu não posso. Aí ele faz o justo. Nós temos um advogado. Nós temos aquele que conhece a nossa causa. Nós temos aquele que entende a nossa dor. Nós temos aquele que sonda o nosso interior. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E sobre a sua onisciência, eu quero falar da onisciência de Cristo. Porque Cristo, quando estava com aquela mulher, ali todos já estavam com as pedras, querendo condenar. Mas Jesus, olhando para todos, Jesus colocou todos no mesmo patamar. E aquela mulher saiu diante de Cristo, justificada, perdoada, restaurada, transformada. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite. O Senhor, Ele é onisciente, Ele conhece o nosso interior. Eles podem te julgar pela capa, eles podem te julgar pela aparência, eles podem te julgar pelos seus atos, mas os seus atos internos, o seu interior, quem conhece é Deus, quem sabe é o Senhor. Por isso Ele nos trata como justo na sua presença. E Ele diz assim, florescerá sim como a palmeira. E além do mais, Ele diz assim, ó, tem ponto e vírgula, crescerá como cedro do Líbano. Não é só florescer, falar de crescimento. Crescimento nós falamos de maturidade. E todos nós precisamos ter maturidade espiritual. Eu olho para a minha vida hoje, por exemplo, hoje eu estou vou fazer 24 anos de conversão, 1998, dá 24, não é isso mesmo, não estou errado não, né? 24, 23, negócio assim, 98. Né? E aí, eu lembro no meu início de fé, quando nós aceitamos a Jesus, eu lembro que foi em junho, não lembro a data de junho, só sei que foi em junho. E em outubro, junho, agosto, foi em outubro, descemos as águas. A maturidade espiritual, o crescimento espiritual, assim, naquela fé, e a gente vai crescendo, vai crescendo. Por isso a Bíblia nos fala, crescer na graça e no conhecimento. Não é só conhecimento, é graça. Você tem que saber, se cresce os dois juntos. É o mesmo patamar. Não adianta queremos crescer só no conhecimento, porque se nós formos falar de conhecimento, tem alguns aí que sabem mais do que nós. Agora a graça, poder perdoador que nós alcançamos, que fomos alcançados. Então, quando o salmista fala sobre o crescerá como cedro do Líbano, aí você vai entender comigo como cresce o cedro do Líbano. Durante os 3 primeiros anos, 3, 4 primeiros anos, ele só cresce para baixo. Ele, durante todo o seu crescimento, ele tem em torno de 5 centímetros. Então, você olha para aquele pontinho ali, a vida inteira ele está daquele 3 anos, não sai daquele lugar, só naquele tamanhozinho, mas ele está tendo raiz. Ele se preocupa com a raiz. Ele procura o quê? Raiz. E ele vai descendo. Enquanto ele cresceu 3 centímetros, ele já tem mais de 1 metro ou mais de raízes. E tão interessante que ele vai se aprofundando. O que o cedro do Líbano nos ensina sobre isso? E que ele vai procurando o quê? Os lençóis freáticos de água. Para quê? Para não ficar dependente de chuva. Então ele vai criando a sua própria resistência. Então às vezes as pessoas estão ali, pô, mas o irmão está na igreja há 10 anos, não sai daquele lugar, fica a vida inteira ali, o que é aquilo? Ele está com raiz, porque ele está ali. Ele tem raiz, tem estrutura. Porque às vezes eu já vi muito, chegava na igreja aquele fogo de palha, aquele negócio, não, vai daqui a pouco, não aguenta o vento. Primeiro vento que vem, desaba, não suporta. Infelizmente hoje, uma geração que está surgindo hoje, é uma geração que já quer ser logo pastor, já quer ser logo evangelista, presbítero, já quer crescer logo. O primeiro vento que vem, derruba, despenca.
não estão preparados para suportar, não estão preparados. Nessa pandemia, infelizmente, o que se revelou, quantas pessoas deixaram de servir a Cristo, abandonaram a Cristo, estava no nosso meio, e hoje não estão mais, por quê? Não estão suportando o vento, não estão suportando as diversidades, porque não estão tendo em primeiro lugar, vez de querer logo querer aparecer para mostrar que eu sou, que eu posso, não, meu irmão, não é querer aparecer, é crescer, e o segredo é crescer para baixo, procurar a rocha, procurar ter resistência, estar firme na palavra, porque se você estiver firme na palavra, eu digo para você, vem vento, vem tempestade, vem adversidades, mas você sempre estará de pé. Aleluias. E uma das coisas que o cérebro do livro nos ensina é isso. Quando o salmista diz crescerá, aí ele fala do crescimento o quê? Para baixo. Ter resistência. E interessante que o cérebro do livro, no presbítero Zezinho, e as suas raízes, quando encontra a rocha, sabe o que ela faz? Alguns pensam que a rocha é até obstáculo. Mas ela não é obstáculo do cérebro do livro. Ele abraça a rocha. Esses dias nosso pastor trouxe isso para nós, pastor Elias. Ele abraça a rocha. Ele usa a rocha como ferramenta para si próprio, para benefício. Por quê? Porque se ele segura na rocha, ele estará resistente. Enquanto alguns pensam que a rocha é motivo de desistir, dificuldade de desistir, o cérebro do livro não. Por isso, nesta noite, pega na rocha que é Cristo. Esteja firme nela. Procure estar resistente na presença do teu Deus. Procure estar firme na presença do teu Deus. Porque quando nós estamos falando da palmeira, por tudo que ela enfrenta, ela floresce. Quando nós falamos do cedro no Líbano, por mais que o seu crescimento confunde a muitos, mas sempre eles perseveram diante das suas adversidades. Eles sempre perseveram. E uma das coisas que nos chama a atenção, e aí ele diz no versículo 13, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor. Por isso que o salmista diz, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na presença do Senhor, buscar ao Senhor na tua casa, diante do seu santuário. Uma das coisas, queridos, sabe o que é? Não se acostume em ficar longe da casa do Senhor. As pessoas estão dizendo, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, você pode servir a Deus em qualquer lugar. Meu irmão, mas a casa de Deus é diferente. Esse lugar, ele é santo. Esse lugar da tua habitação. E eu digo para você nesta noite, é na casa do Senhor, aonde estaremos plantados, vivendo e vendo as suas maravilhas. Por que muitos não estão florescendo? Na porta da minha casa tem um pé de manga. E aquela manga na estação passada, ela não deu fruto. Todas as outras ali deram, mas aquela não deu. Ela floriu, mas não deu fruto. Ela teve flores, mas ela não deu fruto. E uma das coisas que nós temos que aprender, não basta só florir, eu tenho que dar fruto. Não basta só florir, porque quando chega na época da estação das flores, está lá todas as flores, está lá tudo lindo, mas aí vai se procurar os frutos. E a casa do Senhor, o salmista diz isso, nos ensina, estarão plantados na casa do Senhor, eles florescerão diante dos seus átrios. Nós temos que aprender, amados, que nós temos que não desistir, nem abandonar o que o Senhor tem para nós. Você pode estar na tua casa, você pode estar aí nos assistindo, nos ouvindo. O seu desejo às vezes é estar aqui na casa do Senhor, mas por algumas restrições você não pode. Mas quando tiver novamente a oportunidade de estar na casa do Senhor, corra para a casa do Senhor. Vem correndo para a casa do Senhor, vem buscar o teu Deus, vem estar diante do Senhor. Se nós formos olhar aqui, irmãos que foram para a casa do Senhor e foram abençoados,
que estiveram na casa do Senhor e foram renovados, restaurados. Uma das coisas que me chama a atenção no livro de Atos, capítulo 3, é aquele homem paralítico. Ele sempre vivia à porta do templo, conhecido como Formosa, pedindo esmola. Mas o dia em que na porta do templo passou-se Pedro e João, oraram por eles, impõe as mãos sobre eles. Ele teve os seus pés, os seus tornozelos foram firmados. Uma das coisas que me chama a atenção é, ele entrou no templo, andando e saltando na presença de Deus e glorificando ao Senhor. Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar onde a presença de Deus ela é real. Você recebe aqui para viver aí na tua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Aqui é conhecido como casa de renovo, de restauração. Como o Senhor nos diz na sua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então estarão abertos os meus olhos e atenta os meus ouvidos à oração que eu fizer neste lugar. O que o Senhor está falando para o povo é lá na casa, é na casa onde Deus ele sempre está nos ouvindo. Você veio buscar, recebe e vai renovado e restaurado para a tua casa. É isso que você tem que entender, meu amado. Não desista de buscar ao teu Deus na casa do Senhor. Por mais que eu tenho medo, eu tenho isso, aquilo, outro, eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor te guarda, o Senhor te livra de todo o mal, mas não deixe de buscar o teu Deus, não deixe de estar na presença do teu Deus. Busca teu Deus, porque Ele vai fazer você florescer. Ele vai fazer você florescer em meio às adversidades, em meio aos problemas e às lutas, porque Ele é fiel. Aleluias, oh glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nós olhamos aqui, na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, e para anunciarem que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quando eu olho esse texto, na velhice, darão frutos, e serão viçosos e florescentes, eu lembro de Caleb. Caleb, quando ele vai diante de Josué, ele diz: lembra quando Moisés falou a respeito de mim e ti? Quando Israel ainda andava no deserto, lá em Cades Barneia, a respeito dessa terra aqui, Hebron. Passou-se 45 anos. Tal é a minha força, é hoje. E ele diz assim: e o Senhor me preservou com vida. O Senhor me preservou com vida, para chegar aqui, nas condições de hoje, para herdar o que Ele me prometeu há tantos anos atrás. E ele diz assim ainda: olha, ô Josué, e se for preciso ir para a guerra, eu vou. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que o Senhor, em meio à velhice, a tudo isso, nós nunca deixaremos de dar os nossos frutos. Sempre seremos abençoados por Ele. Nós sempre seremos honrados por Ele. Independente, pode passar o tempo, os dias, as horas, quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos sendo tratados por Ele, pela sua misericórdia, pela tua presença, diante de tudo, daremos frutos ainda. Aí nós olhamos aqui para o Zezinho, com seus, quantos, perdão? Quantos anos? 72 anos. De crente? Quantos? Então, eu estou aqui me gabando que eu converti em 98, em 2 anos? 63. E está aqui dando fruto. Dando aula na escola dominical. Está aí. É isso que diz a palavra do Senhor. Na velhice ainda darão seus frutos. Por quê? Quando permanecemos nele. Estamos nele. Agora, se for perguntar para ele quantos ventos, quantas tempestades, quantas adversidades ele já passou, mas está aqui. São exemplo para nós. Exemplo para você, para mim. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, a promessa é, veja só, primeiro, você florescerá. Segundo, você crescerá. E ainda na velhice vai dar frutos viçosos e florescentes. Então não é qualquer coisa. É bênção, meu irmão. É bênçãos. E nós somos cercados por isso.
E nesta noite, essa palavra que vem para mim e para você, seja como a palmeira, não deixe deserto, adversidade, tempo seco te parar. Seja como o cedro do Líbano, procura crescer, mas crescer aonde você tenha resistência diante de tudo que possa vir contra você. E como o versículo 13, esteja plantado na casa do Senhor, porque a promessa é: florescerão. E se nós formos olhar aqui, desde o versículo 12, o versículo 13 e o versículo 14, sempre nos fala de florescer. Florescer. E só floresce quem tem condições, quem está preparado. E nesta noite, tua casa vai florescer, sua vida, todas as áreas da sua vida, meu amado. É promessa de Deus. É tão triste quando chegamos em certas situações, igual, por exemplo, eu vou citar a minha rua ali, agora é a época daquelas plantas meia sequidão, que dá aquelas amarelas, dos ipês. Isso, os ipês rosas, os ipês amarelos, agora é essa época. E na minha rua, infelizmente, tem um ipê que ele não floriu. Está lá seco. Posso mandar a foto para você. Está lá seco. O de baixo, caiu as as flores rosa, todas elas caíram. E é tão legal que eu passo o carro, elas estralam, acho tão brinco até com a Rebeca e com o Lucas sobre isso. Mas o de cima não teve nada. Está seco. Infelizmente, algumas pessoas estão assim. Tem aparência, é IP, vamos dizer assim, mas não está florindo. Chega no dia das estações certas, nada está acontecendo. Os outros estão todos florindo, estão todos recebendo as suas bênçãos, mas ele não está. Porque quando não é na estação, tudo bem. O pinheiro, seja qual for a estação das flores, ou seja qual for, ele sempre está igual aos outros. Mas o que se destaca ele é na estação certa. E o IP nessa época, você olha em todos os lugares, você está lá, você vê ele lindo, bonito. E infelizmente você olha aquele IP feio, seco. E eu trago isso para a tua vida nesta noite, dizendo: ei, como diz os Salmos 1, eu quero abrir para você ler aqui, ler para você, para nós orarmos por você nessa manhã. Diz assim: antes, tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, da qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz, prosperarás. O salmista, no Salmo 1, ele não fala, ele está dizendo sobre o justo, aquele que não anda, não se senta na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele faz uma comparação, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Sabe o que falta para nós florescermos mais? Água. E nós falando de água, a água nos leva o quê? Palavra de Deus. É a palavra. E nós precisamos dessa palavra. Se você quer nesta noite florescer, se você quer nesta noite mudar a tua aparência, Jesus ele nos diz na sua palavra: e vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra, meu irmão, que faz a diferença na minha vida e na tua vida. É a palavra. E nesta noite, essa palavra veio para o meu e o seu coração. Quando Jesus ele está diante do centurião, o centurião diz assim: Senhor, eu sou um homem de autoridade, mas basta uma palavra e meu servo vai ficar curado. E nesta noite libero essa palavra de vitória para a tua vida. Essa palavra pode mudar a tua história. Peça ao Senhor nesta noite, onde você está na sua casa ou pela rádio, diga ao Senhor: Pai, eu preciso desse alimento, desta palavra. Eu preciso florescer. Eu preciso receber o que o Senhor tem para a minha vida. Talvez você está seco, está vazio, está triste, mas nesta noite, diante da presença de Deus,
Receba essa palavra de cura, porque quem vai te curar é a palavra, quem vai te fortalecer é a palavra, quem vai te renovar é a palavra, quem vai te dar resistência em meio à tempestade, aos ventos e a tudo, é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, neste momento, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Que a Sua palavra venha de encontro às nossas vidas a cada dia. Que assim como a palmeira, como o cedro, ó Deus, eles têm as suas características e são preparados para enfrentar as diversidades, ventos, tempestades, seja o que for, que nós, através da Sua palavra também, Deus, tenhamos essa resistência de enfrentar os dias difíceis que estamos passando. Meu Deus, pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que mais que estejam nos ouvindo, Deus, estão vazias, estão secas, estão, Deus, vazias por dentro, mas eu te peço agora, Deus, traga uma palavra de renovo para essa vida, toca nele agora, enche ele agora, renova a vida dele agora, transforma a vida dele agora, Senhor. Oramante cavassu candébia, pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Essa palavra, Deus, que ela não voltará vazia, mas ela será, ó Deus, tudo aquilo que foi designado, algo vai acontecer, está acontecendo neste momento. A tua palavra tem poder, meu Pai. É a tua palavra que cura, é a tua palavra que sara, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que transforma. E eu creio neste momento, Deus, renova essa vida, renova esse coração, tira toda essa angústia e tristeza, vem transformar a vida dos teus filhos neste momento, vem fortalecer o teu povo, meu Pai. Nós colocamos a nossa nação, meu Deus, libera uma palavra de cura, de libertação para o nosso país, para o nosso estado, a nossa cidade, para todos que estão nos ouvindo nas suas casas, nas suas cidades, país, ó Deus, libera uma palavra de cura para essas pessoas, Deus, transforma, que elas venham se agarrar na rocha, que elas venham estar firmes na rocha, que é o Senhor. Vem, meu Deus, nessa manhã, nesta noite, meu Deus, transformar, restaurar a vida dos teus filhos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, Deus abençoe.